Olá, meu amigo do nono ano, tudo bem com vocês? Estão preparados para a nossa última correção do PET 4? Falo a última do PET 4, porque o PET 5 está chegando aí e nós vamos continuar com as nossas correções. Mas para isso, eu preciso da sua ajuda. Aqui quem pede é o professor Júlio Alexandre. Se inscreva no nosso canal. Faça os seus comentários, peça ajuda, esclareça suas dúvidas, nos dê um feedback, seja com a inscrição, seja com a sua impressão do nosso trabalho, o que nós podemos ajudar, o que nós podemos melhorar. É bem verdade que a gente grava vários PETs e para a gente produzir muitos vídeos como nós produzimos semanalmente, a gente abre mão às vezes de alguma qualidade, mas a nossa intenção é o aprendizado e a correção. Até aí tá tudo beleza? Então compartilhe também esse vídeo com os seus colegas. Sexto, sétimo, oitavo, nono ano, nós fazemos correções de português e de ensino religioso. Hoje nós vamos então no PET 4, semana 4, ensino religioso, a origem do Carajá ou dos Carajás, a finitude e a liberdade. Nós temos aqui o mito da origem dos Carajás e eu vou ler para vocês. Diz assim: o mito de origem do Carajá ou dos Carajá conta que eles moravam numa aldeia no fundo do rio, onde viviam e formavam a comunidade dos Berharatse Marrado, ou povo do fundo das águas. Viviam como peixes. Satisfeitos e gordos, habitavam um espaço restrito e frio. Interessado em conhecer a superfície, um jovem Carajá encontrou uma passagem, diga-se de passagem proibida, em Nicedena, lugar da mãe da gente, na ilha do Bananal. Fascinado pelas praias, belezas e riquezas do Araguaia e pela existência de muito espaço para correr e morar, o jovem voltou, reuniu outros Carajá e lhes falou da beleza do mundo que encontrara. Todos ficaram encantados. Resolveram então conversar com o Criador, Canansiué, pois eles eram imortais e não queriam desobedecer à proibição de passar pelo buraco luminoso, como o jovem havia feito. O Criador, Canansiué, então lhes disse: entendo que vocês queiram passar pelo buraco luminoso que os levará a um mundo de beleza, de cores variegadas, de diversidade de plantas, de flores, de frutos e de animais. Contemplarão, sim, a majestade do céu estrelado, o esplendor do sol e a suavidade da lua. Divertir-se-ão nas águas claras do Araguaia e rolarão de alegria em suas praias alvíssimas, como a borboleta das águas. Opa, me desculpa, mas eis que vos revelo o que vocês não sabem e não veem. Toda essa beleza é efêmera, ou seja, passageira, como a borboleta das águas conhecida de vocês, que nasce hoje e desaparece amanhã. Todos nascem, crescem, maduram, envelhecem e morrem. Todos são mortais, todos caminham para a morte, irresistivelmente para a morte. Vocês querem isso para vocês? Cabe a vocês decidirem. Os Carajá pensaram, olharam para o jovem Carajá e responderam: sim, pai, sim, queremos conhecer aquele mundo, queremos morar naquele paraíso dos mortais. O Criador ainda lhes falou pela última vez: aceito a decisão de vocês porque aprecio acima de tudo a liberdade. Mas saibam que de hoje em diante serão mortais, continuarão livres. Não deixem jamais que lhes roubem a liberdade, mas deverão morrer como todos os seres daquele mundo radiante.
Lembre-se que trocaram o dom supremo da imortalidade pelo dom precioso da liberdade. A história é de vocês. E todos os Carajá passaram entusiasmados pelo buraco luminoso no fundo do rio. Chegaram ao mundo dos mortais, da beleza efêmera e das alegrias finitas. Ok, nós temos então o mito da origem dos Carajá e algumas perguntas referentes a essas questões. A primeira delas é uma pergunta pessoal. A segunda também é uma pergunta pessoal, então pode haver variações, tio? Claro que pode. O tio Júlio aqui colocou a resposta dele, mas não significa que seja a mesma da sua, tá certo? Aqui é só uma sugestão. O que você achou desse mito? Ele oferece uma visão diferente sobre a mortalidade? Eu coloquei assim, achei um mito interessante, especialmente pela forma peculiar que trata a mortalidade. A mortalidade é vista neste mito como o preço da liberdade, o privilégio de desfrutar da beleza de todas as coisas efêmeras. Eu acredito que dá para você ler aí direitinho a resposta. Uma dica que eu dou, se a imagem não estiver muito boa, se a letra não estiver bem legível, altere a configuração aí no YouTube, lá naquela engrenagenzinha, visualização para 720p. A partir de 720p, as letras se tornam mais nítidas. Mas está aí, então, a resposta. Achei um mito interessante, especialmente pela forma peculiar que trata a mortalidade. A mortalidade é vista neste mito como o preço da liberdade, o privilégio de desfrutar da beleza de todas as coisas efêmeras. E nós já vimos no texto que efêmeras significa passageiras, finitas. Letra B, para a gente fechar. O ser humano é finito, mortal, mas tem uma dimensão muito importante, a liberdade. Por isso ele cria, inventa cultura e busca solução para essa limitação, seja através da tecnologia, da ciência, da cultura e da religião. Por mais estranho que seja, a morte acaba sendo uma forma de renovação da vida. Por isso amamos, nos apegamos, pois sabemos que não teremos as pessoas que são importantes para nós conosco fisicamente. Assim, viver cada dia, valorizar cada momento é tão importante. Ter a consciência da morte nos ajuda a pensar nos sentidos da vida. Como seria o mundo se tudo permanecesse? As plantas, os animais, os seres humanos, e houvesse ainda a reprodução de todos os seres. Como ficaria o planeta? Qual a sua opinião sobre essa questão da morte, da renovação da vida e dos sentidos da vida? Será que a morte é uma invenção da própria vida? Dê a sua opinião. Ok, vamos lá. O que esse texto está falando, dentro dessa pergunta, é que o fato da morte existir é o que nos faz viver a vida. Eu vou tentar dar um exemplo para vocês. Vocês não são da minha geração, mas na minha geração nós não tínhamos a internet, nós não tínhamos a facilidade de ver o programa a hora que nós queríamos ver. Nós tínhamos o videocassete, dava um trabalhão para gravar um programa. Então tinha um desenho que eu gostava muito, mas muito mesmo. Quando dava o horário de exibição daquele desenho, eu tinha que deixar tudo que eu estava fazendo para ir lá e assistir, porque se eu não assistisse naquele momento, eu perderia o capítulo do desenho. Depois de alguns anos com a internet, hoje eu assisto o capítulo que eu quiser daquele mesmo desenho. E às vezes eu nem me preocupo em ver, porque eu penso assim, eu tenho ele aqui a hora que eu quiser, ele nunca vai acabar, na hora que eu quiser eu pego e vejo. É mais ou menos essa ideia no mito e na pergunta. Eu vou colocar aqui uma resposta pessoal também, mas partindo do ponto de vista do mito, partindo do ponto de vista da pergunta. Porque para mim,
O salário do pecado é a morte. Então, a minha opinião pessoal é que a morte não é uma invenção da própria vida. A morte é o peso e o salário que nós pagamos por conta do pecado. Tá certo? Agora, a resposta dentro da pergunta seria mais ou menos assim. A morte nos ajuda a valorizar a vida, pois, via de regra, não nos importamos com aquilo que não nos falta. Pensando no planeta onde nós estamos, dentro da pergunta que foi feita, se não houvesse mortes e a reprodução fosse constante, chegaria um momento em que o planeta não teria condições de comportar todos os seres vivos. Imagina, tá todo mundo nascendo e ninguém morrendo. As plantas vão crescendo e nada morrendo. Os animais vão reproduzindo e nunca morrendo. Vai chegar uma hora que vai faltar espaço, não é? Olhando por este lado e tão somente por ele, a morte é o que ironicamente possibilita a vida, e no mito, a morte é o que possibilita a beleza e o desfrutar da vida. Tá aí então as respostas, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham curtido essas 4 semanas, vamos nos preparar para o PET 5, mais uma vez, inscreva-se no canal, até a próxima!